Começou a gravar aí? Aparece? Sim. Começou sim, Ana Lídia. Tá, né? Fernanda, tá indo para você. Certo? Sim. Então, vamos começar. Vamos falar hoje sobre os óleos essenciais na gravidez. Então, assim, a gente tem, durante a gravidez, acontece muitas coisas no nosso corpo, né, com as mulheres. No caso, até com a família em si. Então, a gente passa por muitos medos, muitas emoções, a gente tem muita ansiedade e a gente tem um medo do futuro, né, que é justamente essa ansiedade, medo do que pode acontecer, medo do que a gente pode fazer e causar na criança. Tipo, a palavra-chave da gravidez é o medo, né? O medo de tudo. O medo até de beber água e ter algum probleminha com a criança. Então, assim, nesse momento a gente começa a pensar em como que a gente vai agir, como que a gente vai fazer para nosso filho nascer bem saudável, né? E sempre forte, assim. Oi? Então, aí a gente pensa em vários tratamentos naturais. Hoje em dia é o que mais a gente pensa, né? Não somente na gravidez, mas no tempo todo. E na gravidez a gente tem esse sentimento muito forte, porque a gente sabe que qualquer coisa que a gente fizer pode impactar a nossa criança, né? O nosso feto, nosso nenenzinho. Então, assim, aí a gente pensa também na nossa recuperação, no nosso desenvolvimento também como mãe, para a gente poder não se estressar, não ficar muito nervosa, que não ter insônia, viver bem também mesmo na gravidez. E aí surge aquelas perguntas, né? O que eu posso usar? Como que eu posso usar? Como que é indicado? É seguro? Não é? E a gente já sabe que produtos naturais tendem a ser mais seguros, mas até quanto? Até como a gente pode garantir essa segurança? A gente ter essa segurança para a gente para o nosso bebezinho. Então, assim, uma das questões que sempre questionam é se o óleo essencial ele pode provocar aborto ou malformação em criança, né? Então, assim, tem muita controvérsia, muita. Tem gente que fala que não é para usar em nenhum momento da gravidez e tem gente que libera dentro do primeiro dia da gravidez porque fala que são produtos naturais e que nunca teve nenhum estudo que comprovasse essa malformação, se usar corretamente. Então, assim, de acordo, por exemplo, com esse Wedgwood, um mito comum na aromaterapia é que os óleos de massagem contendo óleos essenciais, como a salve esclareia, rosa ou mesmo alecrim, podem causar aborto e, portanto, devem ser evitados durante a gravidez. Autores como Ron Guga, esses nomes aí que eu Chris Wedgwood, apontaram que não houve casos registrados de aborto ou defeito de nascimento resultante de massagem e aromaterapia, usando aplicações terapêuticas. O que é isso? Aplicações terapêuticas é dentro do recomendado, você fazer de acordo com a orientação. E não usar em excesso, porque quando você usa em excesso, até uma coisa que é para o bem vai fazer mal, né? Então, assim, inclusive, muita gente tem medo do primeiro trimestre, que é quando tem vários órgãos se formando, principalmente a parte neurológica. Então, muitos não recomendam no primeiro trimestre, mas diversos recomendam. Então, assim, depende muito do seu conhecimento do seu corpo e da sua aceitação também, porque você não tem que forçar o seu corpo a aceitar nada. Então, assim, os óleos essenciais, na teoria, que assim, os que mais eu vi, que tem que ser evitados durante a gestação. Anis, manjericão com quantidade de estragol, que é esse ocimum, basilium, pétula, cânfora. Basicamente, todos esses aí, eles têm compostos estéreis que provocam, não é necessariamente o aborto, mas eles podem provocar alguns sintomas na mãe que vão dar certos enjoos ou afetar um outro órgão da mãe ou fazer um deslocamento de placenta que pode vir a provocar, entendeu? Mas eles comentam muito da salsa e do poejo, mas é da forma como as pessoas consomem. Elas
consome muito, quando a pessoa consome esses óleos, geralmente, não só os óleos, mas a planta em si, elas têm a tendência já de querer esse aborto, entendeu? Já para fazer isso. Então, por isso que elas são conhecidas por isso, entendeu? Porque elas já têm um certo conhecimento, como a gente já sabe, são conhecimentos de muitos e muitos anos, né, que é de nossos antepassados, e eles sabem os efeitos. E quando você consome em excesso ou de uma forma específica, elas vão provocar esse aborto ou a malformação. Eu achei muito, oi? Eu achei muito interessante a arruda. A arruda, eles falam que o óleo essencial de arruda não tem problema nenhum o consumo. Entretanto, tem gente que usa a arruda, a planta, e na planta mesmo, ela tem um composto em que provoca o sangramento, né? Ela faz com que venha a menstruação. Então, a planta, quando consumida em excesso, ela pode provocar o aborto, sim. Então, assim, os óleos essenciais mais seguros que eu vi, inclusive tem várias formas de utilização, é a bergamota, pimenta preta, camomila, tanto a romana como a alemã, a salvia esclareia, desde que você saiba como usar. Todos esses aqui a gente tem que saber como usar. Então, todos eles, se você usar com cuidado, como eu vou orientar aqui em alguns outros momentos, assim, por exemplo, você não pode, eles não orientam a ingestão de nenhum durante a gravidez. Mas eu conheço pessoas que consomem, por exemplo, o lemon, entendeu? E por quê? Porque ela sempre consumiu, é uma coisa comum dela, ela se sente bem e isso nunca interferiu. Já tem 3 gestações a pessoa. Então, muito bom, entendeu? Então, cada um depende muito da pessoa. Mas quando você for fazer uma massagem, aplicação tópica, eles recomendam de 1% da diluição, que seria uma colher de chá, né, com óleo de coco ou algum outro óleo, como óleo de amêndoas, que é ótimo para massagem em caso de estrias, essas coisas, e uma gota do óleo essencial para você fazer essa massagem. É excelente também. Então, assim, quando a gente está grávida, assim, né, quando a gente está nesse período, a gente tem muita ansiedade. É o medo, é as angústias. E a dificuldade de dormir acontece mesmo quando a gente está tentando ficar tranquila, porque também tem os problemas também no corpo, as mudanças. Nossos hormônios ficam loucos. Então, assim, o óleo essencial de lavanda, que é o lavanda francesa, é um dos óleos mais indicados para esse período. É o mais conhecido, não é o único, mas é o mais conhecido. Ele tem um efeito ansiolítico e nisso ele tem resultados relaxantes e alívio da dor. A aplicação para o sono, por exemplo, você pode colocar num difusor no quarto, 3 a 5 gotas no difusor de ambiente, ou colocar na mão e inalar em forma de concha, né? Quando você inala em forma de concha, isso durante um minuto aproximadamente, ou um pouco mais, você está levando essa informação, esse óleo essencial até o seu sistema límbico, que vai começar a liberar os hormônios que vão ser responsáveis pelo seu sono, pela sua calma, pela sua alegria, pelo seu relaxamento, e tudo isso vai fazer com que você se acalme para nesse caso aqui específico, dormir, né? Ou ficar mais calmo com relação à ansiedade e tudo mais, conseguir viver. Foi comprovado cientificamente que grande parte do efeito ansiolítico da lavanda deve-se principalmente a 2 compostos, o linalol e o acetato de linalina, que é um éster. Assim, outros óleos essenciais que tenham compostos semelhantes também podem ser utilizados. Eu grifei aqui o bergamota, o petit grain e o manjericão. Esses a gente tem até na do Terra e são conhecidos. São óleos muito bons. O bergamota e o petit grain são óleos cítricos, que também ajudam muito na sua felicidade, na sua alegria, porque ele vai liberar os hormônios da alegria no seu corpo. O pau rosa eu não conheço muito bem, mas está citado aí, e se a pessoa tiver, pode usar também. Como eu falei, inalação, uma gota na mão, né? Ou via massagem diluída em 1% de óleo carreador de boa qualidade.
Náuseas, vômitos e dores de cabeça, por exemplo. Eu tinha muitas dores de cabeça. Era um dos meus maiores problemas na minha gravidez. Fora minhas náuseas, porque ninguém aguentava. Eu tive náuseas durante os 9 meses. Foi cômico. Então, assim, cerca de 80% das gestantes costumam sentir náuseas, vômitos, enjoos, amargor na boca, dores de cabeça, principalmente no primeiro trimestre. A maioria no primeiro trimestre, né, que fica concentrada. Então, você pode usar os dois tipos de hortelã. Tem o hortelã-pimenta, que é o menta-piperita, que é o pepermate que a gente conhece, e hortelã do campo, que é menta-versis. Você usa via inalação, né, como eu já expliquei, ou a solução para... não, nesse aqui só inalação. Aí, solução para amargor na boca, por exemplo. Você vai botar uma gota de um desses óleos, ou do hortelã-pimenta, ou do hortelã do campo, na água e bocejar, entendeu? Aí vai dar um frescor na sua boca, então vai tirar esse amargor que fica. Esses óleos também podem ser utilizados para tratar dores de cabeça leves ou moderadas, além do óleo essencial de lavanda. Pode-se utilizar uma gota em massagem ao redor da cabeça. Quando a gente está com dor de cabeça, a gente pode pegar o óleo essencial de hortelã e você pode até combinar ele com lavanda e fazer uma massagem nas têmporas. Pode passar que é na testa, caso você esteja também com muita dor assim, nessa região, nuca, e fazer uma leve massagem, ou só realmente passar. E inala também um pouco. Inala também, você vai ver como a tua da pessoa vai diminuir bastante, vai ficar bem tranquila para você conseguir evitar os remédios fortes, né? Os remédios que podem fazer mal para sua criança. O óleo essencial de gengibre também tem esse efeito contra náuseas, então você também pode usar o óleo essencial de gengibre inalando para diminuir suas náuseas, os seus enjoos, ok? Então, e também, para aliviar os vômitos, eu li em várias fontes uma sinergia de gota de óleo de limão siciliano, mais uma gota de lavanda, a lavanda francesa. Se você junta os dois, faz uma diluição no óleo carreador, que pode ser óleo de coco, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, e faz a massagem na região abdominal. Com essa massagem você vai diminuir essas ânsias de vômito, esses vômitos que você está tendo, e vai poder eliminar os remédios nesse caso também. Outras aplicações muito interessantes para estrias. Você pode usar o óleo essencial de bergamota ou de mirra, como a gente também conheceu outro dia, para utilizar na prevenção da pele também. Ele também pode ser usado contra acne, porque quando a gente está grávida, a gente às vezes aparece manchas, aparece acne, tudo no rosto, assim, dependendo de cada gravidez, cada pessoa é de um jeito. Então, quando você tem isso, você pode usar também ele no rosto. Lembrando que você tem que evitar a exposição ao sol, porque a bergamota, ela é um óleo cítrico. Por ser um óleo cítrico, a gente tenta evitar a exposição ao sol. Faça também junto com o lavanda, que vai ser excelente para essa aplicação. O que você vai fazer? Você vai botar 1 a 2 gotas do bergamota e o lavanda e fazer a massagem na região onde está passando as estrias, justamente para já evitar a formação delas, entendeu? Para infecção urinária é indicado muito o óleo essencial de melaleuca, o Theta Tree. O Theta Tree pode ser utilizado em um banho de assento com 3 gotas em 2 litros de água, mais ou menos, 3 a 5 gotas no máximo. Diminua, a gente sempre pensa que o mínimo é mais, né? Aqui na do terra. Então, é ótimo para liberar toxinas do organismo. É extremamente antisséptico e fortalece o sistema imunológico. Então, além de tudo, além de você melhorar a infecção urinária, você vai melhorar o seu sistema imunológico apenas com esse, como é que eu posso fazer? Com esse procedimento, né? Do banho de assento. Outros sintomas, por exemplo, que a gente pode ter, que é vontade de urinar frequentemente, desconforto abdominal, azias,
hemorroidas que muitas mulheres têm, né? Então a gente pode até usar o cipreste também, o laranja doce nesses casos. Para estrias também pode ser usada lavanda, como eu disse também no outro. O olíbano é excelente, camomila romana rosa. Para varizes também o cipreste. Para retenção de água, a gente pode fazer uma massagem com o petit grain ou laranja doce ou gerânio no corpo para poder diminuir a retenção e o inchaço. Sempre lembrando que tem que fazer com essa diluição, tá? Na inalação, você pode usar também eles, principalmente nessa vontade de urinar o tempo todo, desconforto abdominal, azia. Então, você pode fazer também a inalação, que vai liberando os hormônios necessários para o controle do corpo. Assim, para a celulite, retenção de líquidos e dores nas costas, por exemplo, eu consegui duas receitinhas. Por exemplo, você pode pegar, porque o grapefruit, que é a toranja, ele tem uma característica muito interessante. Ele é... Ai, agora esqueci o nome. Esqueci. Então, tipo assim, ele quebra as moléculas de gordura. Então, quando você faz a massagem com ele nas pernas, no quadril e tudo mais assim, você vai diminuir essa celulite, porque ela vai se formando muito mais fácil durante a gravidez. E ao mesmo tempo você vai ficando mais relaxado, porque o grapefruit também ajuda bastante, além de te dar uma disposição. Então, você vai fazer com 15 ml de óleo vegetal de semente de uva, você vai colocar 2 gotas de grapefruit, misturar, né? Vai fazer uma mistura com óleo essencial e armazenar no vidro de ambar. Engraçado, 15 ml de óleo e 10 ml do vidro. Mas eu peguei exatamente assim, tava no coisa. Então, a gente vai botar para 10 ml, a gente vai botar 2 gotas e vai fazer essa aplicação. No outro, a mesma coisa, de 10 para 15, vamos fazer de 10 ml. 3 gotas do óleo essencial de gerânio ou de laranja, você vai misturar o óleo carregador, o óleo vegetal também, e vai fazer a mesma coisa também. Esse óleo de gerânio ou laranja, eles vão ajudar a relaxar o corpo da mulher. Sabe quando está inchado? Eles vão diminuir a retenção de líquidos, inclusive você pode passar nas costas. Quando você está com muita dor nas costas, na região lombar, você faz essa massagem aqui, pede para o maridão fazer, e dá uma boa relaxada nas costas. Não precisa de força, apenas fazer uma massagem leve. Agora sim, durante o parto, a gente tem diversos óleos também que já foram usados, já foram testados. Eu vi diversas pesquisas, tanto no Brasil também já teve, quanto na Europa e nos Estados Unidos, sobre a utilização. Então, assim, a gente vai falar sobre eles agora, só que o Salves Clareia é um dos mais interessantes. E ele é citado em várias vezes, assim como o lavanda e o peppermint, né? Então, assim, durante o parto, para aumentar a sensação de bem-estar, porque a gente fica muito nervosa, e sentimentos positivos, né, para que tudo dê certo, a gente não pensar em coisas ruins, então a gente vai usar o eucalipto. Você pode usar o eucalipto em inalação, o limão, né, e mandarina, por exemplo. Você pode usar algum desses três. Já foi comprovado que eles ajudam, eles aumentam esses sentimentos. Os óleos essenciais, os óleos essenciais como bergamota, salves clareia, olíbano, jasmim, lavanda francesa, cortei um pedaço aqui. Esses aqui, eles ajudam muito no processo do parto. Então, durante o processo do parto, se você usa eles, ele diminui a dor que você está sentindo. A dor reduz muito. Em alguns testes, eles não precisaram nem aplicar os opiáceos para poder a pessoa, que são os anestésicos para a pessoa não sentir as dores, né? Se você fizer uma sinergia com lavanda, por exemplo, camomila romana, você vai aumentar o seu relaxamento e facilitar as contrações, diminuir as suas dores, entendeu? Mas as suas contrações vão aumentar, então não vai diminuir ou aumentar o seu tempo do trabalho de parto, né, que é complicado. Então, assim, podemos pensar que o alívio da dor, Salves Clareia é excelente.
inalando, entendeu? Você pode botar até um difusor, dependendo do médico, dependendo de onde você vai fazer, tem que ter sempre autorização, conversar com seu médico. Camomila romana também é excelente, capim-limão também foi constatado, então são diversos óleos muito importantes. No alívio do medo, aquela ansiedade na hora do parto, sabe? Se vai dar tudo certo, se não vai, se vai demorar, como é que vai ser, foi utilizado a lavanda e o olíbano. Então, o olíbano, ele é um óleo muito coringa, você pode usar ele em diversos momentos e ele é excelente para todo esse processo também, mas o lavanda é show de bola. Alívio de náuseas e vômitos, usa-se o hortelã-pimenta. Tem gente que tem uma certa resistência ao hortelã-pimenta, mas em todos os momentos que teve, em todas as coisas que eu li, o hortelã-pimenta ele foi usado nesses momentos e ele funcionou até contra aqueles efeitos dos remédios que estão dando também para a mulher na hora. Então, que provocam náuseas, provocam vômitos, alguns remédios que os médicos indicam, né, para poder agilizar o parto. Então, o hortelã-pimenta foi o indicado e utilizado. Para o relaxamento e diminuir a dor após o parto, aquele momento que o neném já nasceu, a mulher está ainda ali sendo tratada pelo médico, foi-se usado o jasmim. O jasmim, ele ajudou a mulher a expelir, a jogar em casos em que o neném nasce e não sai ainda o... Ai, gente, falou o nome agora. Assim, os restos do parto. Então, o jasmim ajuda nas contrações e a expelir sem a dor. Placenta, essa mesmo. Obrigada. Então, os óleos essenciais também podem favorecer a dilatação do colo uterino e o aumento dos vasos dos partos vaginais. Então, no Brasil está sendo feito esse experimento e se reduziu bastante a utilização, a incidência de partos cesáreos com a utilização do lavanda e de outros óleos essenciais durante o parto e durante e anterior ao parto também da mulher. Nesse momento, assim, os óleos essenciais são um grande aliado para ser tudo muito natural e não traumatizante, né? Após o parto, assim, vamos no pós-parto, massagem no corpo, foi feito um teste em um estudo, em algumas mulheres pegaram o neroli e a lavanda francesa e fizeram massagem no corpo da mulher toda, massagearam. Desse jeito, com essa diluição, né? E aí, o que se descobriu? Que houve uma redução significativa da melancolia maternal, da tensão e da ansiedade que ela tem após o parto, de tudo que acontece, é muita mudança no corpo da mulher, muitas emoções, né? E uma redução da depressão, do abatimento. Então, mais de 50% das mulheres que passaram por isso não desenvolveram a depressão pós-parto. E passaram por isso horas depois do trabalho de parto. E teve um nível de aceitação muito maior da criança, do bebê. E na recuperação do parto normal ou cesariana, o uso da lavanda francesa também foi muito indicado, tanto para inalação para o corpo e tudo mais assim, quanto para a massagem e cicatrização. As mulheres que fizeram banho de assento com lavanda francesa ou utilizaram que é logo depois do parto e tudo mais, durante o período, elas tiveram a cicatrização muito mais rápida e além da dor ter sido bem menor também. Então, assim, eu vi ontem um vídeo que eu achei muito interessante, então eu peguei, dei uma resumida e coloquei aqui. São dicas da esposa de um consultor do Matt Hall, né, que ela estava passando ela estava falando e ele estava traduzindo para português, né? Ela teve três gestações, as 3 gestações ela usou. Então, assim, ela, por exemplo, ela usou o lemon, ela ingeriu todos os dias, ela falava que ingeria todos os dias o lemon pela manhã. O Zengwest, tô falando assim, ela costumava usar, então não tô falando que todo mundo pode usar o lemon, apenas se você já tem o costume. Ou, né,
se conheça antes de fazer todos esses procedimentos, assim. O Zengwest, ela usou para náuseas, ela pegava, melava o dedo, ela nem pegava uma gota toda e passava sublingual. E nisso ela falou que passava toda manhã também. Ela falou que que era excelente. O Balance e o On Guard, ela usava todos os dias uma gota em cada pé, diluído com óleo de coco fracionado. Ela falou que quando a gente está grávida, a gente não pode ficar doente. Então ela fez isso para melhorar a imunidade, para ela não ter que tomar nenhum remédio mesmo, entendeu? Mesmo que precisasse, ela não queria tomar remédio, então ela aumentou a imunidade dela com o Balance e o On Guard na sola do pé. O bridge, quando a gente está grávida, o nosso pulmão parece que vai ficando bem pequenininho, porque o útero vai aumentando, né? E aí vai ficando tudo apertado. O bridge, ela usava diluído no óleo de coco, passava no peito, principalmente nas costas. Aí com isso a respiração dela ficava mais leve, porque a gente tem hora que não consegue respirar. Com isso ela conseguia respirar muito melhor. Ela usava todo dia o Elevation, que é uma mistura de óleos cítricos, e ela usava de forma aromática para melhorar justamente o humor dela, para ela não ficar deprimida, triste, as coisas. O Serenite, ela usava também no pé, diluído, de forma também aromática, e também às vezes colocava no travesseiro. E ela usava isso porque ela precisava dormir bem. E ela sabia que isso fazia muito efeito para o filho dela, então ela usava e dormia muito bem. O Serenite a gente pode usar tanto o Serenite quanto o lavanda, que também que também é muito indicado. Frankincense e Majoran, ela usava diluídos no óleo de coco, uma gota em cada, uma gota de cada, ela passava no quadril, na barriga, ela falou que eram os únicos que ela passava na barriga, nas costas, né, que é na lombar, para diminuir as dores, o cansaço, a pressão e a tensão que tinha nesses locais. E assim, ela recomendou mesmo para evitar o Deep Blue. Ela evitou o Deep Blue até durante 2 semanas depois do parto. Depois ela falou que usou e foi excelente para poder diminuir as dores do corpo, mas durante a gravidez ela não usou o Deep Blue, porque o Deep Blue tem cânfora e tem outros óleos que são contraindicados. O erva doce, o fenel, ela também não indica porque ele é forte, ele é quente. Então, o fenel, o orégano, canela, a cássia, Smart Sense são todos óleos quentes. Então, ela não indica esses óleos. Ela fala que tem gente que usa, mas ela mesma não se sentia bem, então ela não gostava de usar esses óleos. O Peppermint, ela falou que depende de cada pessoa. Ela já teve pessoas que não sentiu reduzindo o leite materno durante a utilização do Peppermint, mas já teve outros que sentiram isso, então, portanto, não usaram durante a amamentação. Durante o parto, durante a gestação, né, foi tranquilo. Alguns usam até durante o parto, como eu disse, né, para náusea, para vômitos, enjoos, mas ela também falou que usam muitas vezes para passar nas costas, para induzir melhor o parto e aliviar as dores da mulher também. Então, é muito interessante. O fenel, ela deu uma dica interessante, que é o erva doce. Ele auxilia na produção do leite. Então, quando assim, às vezes, quando ela sentia que o leite estava um pouco mais rápido, mais pouquinho, assim, tudo mais, que ela queria induzir, ela passava em volta do mamilo, não do mamilo não, no seio, evitando sempre o mamilo e, lógico, quando não estava perto para poder a criança sentir aquele cheiro forte. E ela fala que aumenta a produção do leite, então é muito interessante essa parte também. Então, assim, eu achei interessante colocar isso aqui porque são pesquisas, né? Então, assim, várias pesquisas, e essa aqui principalmente, ela apontou que a dor, a ansiedade e o medo foram menores em 86% das mulheres que receberam a intervenção da aromaterapia. Então, são dados muito fortes, muito consistentes e que ajudam, sim, a mulher. A gente só precisa permitir. Oi, gente. Terminou. Oi, Ana. Tem Oi. algumas perguntas para você, vamos ver se dá tempo. Tem 2 minutos e 10 ainda. Vamos. A Cássia perguntou se os óleos para mistura só pode ser o óleo de semente de uva, com relação ao óleo vegetal. Não, ali a pessoa deu aquele exemplo do óleo de semente de uva, mas eu indico muito também o óleo de amêndoas. Inclusive, teve
no texto que eu li, ela também falava depois que pode ser usado semente de uva ou um outro óleo também, mas o óleo ou melhor, o óleo de amêndoas ou um outro óleo também, como óleo de coco, né? Mas o óleo de coco eu só usaria se fosse o fracionado, justamente pela qualidade dele e até pelo cheiro também, porque a mulher fica muito sensível nesse período, então, às vezes o aroma pode incomodar. Ela perguntou também se esse lavanda é a lavanda francesa da do Terra, ele sim. Aí a Ana Sim, Carla perguntou, nesse caso, ela passava um por dia ou vários no mesmo dia, ou passava o quê? um óleo essencial, ou Aham. poderia dar algum tipo de problema de grande dosagem ao mesmo tempo, estressando o corpo. Ela quer saber Não, se passava um por dia ou não, se não aí tinha nenhum depende do, perigo. uhum. Depende muito dos sintomas da mulher também, né? Mas, assim, pelo que eu entendi, o problema não é a quantidade de óleo essencial, mas a quantidade do mesmo óleo essencial. Por exemplo, se você consumir muito óleo de limão durante o dia todo, tipo, você tomar um vidro de óleo essencial, e tem que ser muito para poder dar algum problema. Fizeram até uma pesquisa que para você ter problema com alecrim, você teria que consumir, tipo, 25 quilos do alecrim. Então, realmente é bem diferente, é a quantidade que importa. Tem mais alguma, Fernanda? Muito legal. Adorei sua apresentação. Qual é o manjorão? Marjorão. A Carmen está perguntando. Ai, o Majorão, eu esqueci agora qual que é. Ele tem na do Terra também, e ele é maravilhoso. O nome dele é Majorão mesmo. Aí eu esqueci só agora qual é